Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós encerramos domingo passado o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, em que estudamos a carta de Paulo aos Efésios. E nesse terceiro trimestre não teremos uma nova lição em razão da pandemia, porque a CPAD não está editando. E conversei com a irmã Linda e com o pastor Laílson para nós continuarmos fazendo os vídeos e enviando aos irmãos o ensinamento da Palavra de Deus para que todos tenham acesso à Palavra de Deus, mesmo em época de pandemia. Então, assim sendo, eu escolhi para nós estudarmos nesses dias mais uma epístola de Paulo, agora Filemon, é a menor carta dele, é uma carta pessoal, porque é dirigida a uma pessoa chamada Filemon, e embora seja pequena na sua extensão, é, no entanto, muito profunda na sua análise, na sua mensagem, que tem não só a Filemon, mas a toda a igreja. Essa carta ela tem destinatário, né, que é um destinatário certo, que é, como eu já disse, Filemon. Já disse também, foi escrita por Paulo, e a data da carta e a ocasião em que foi escrita, segundo os estudiosos, foi em 62 a.C., quando Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar. Nós sabemos que ele passou algum tempo preso. Essa foi a primeira vez que ele foi preso desde Jerusalém para Roma, porque no julgamento que ele teria lá em Jerusalém, ele apelou para ser ouvido por César, ser julgado por César, por isso foi enviado a Roma para ser julgado lá em Roma por César. Os destinatários, existem destinatários primários, que são, né, no caso, a principal pessoa é Filemon, mas existem outros também, né, como o que nós chamamos de secundários, que são outras pessoas a quem ele se refere na carta, e também a todos nós que hoje temos acesso à Palavra de Deus. O propósito da carta que Paulo escreve a Filemon é para interceder em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo pertencente a Filemon, e segundo, né, a história, Onésimo furtou algum bem ou algum dinheiro de Filemon e fugiu, foi para Roma, e lá já eram conhecidos de Paulo, né? Paulo já os conhecia, porque Paulo já havia evangelizado eles na sua primeira viagem missionária, principalmente Filemon, que se converteu a Cristo, e Onésimo não tinha se convertido, mas como conhecia Paulo e estava fugindo de seu senhor, ele foi a Roma e procurou Paulo, encontrou Paulo, e Paulo então deu abrigo para ele, deu asilo a ele, e ele ficou com Paulo algum tempo, e depois de ter se convertido também ao cristianismo, Paulo, após ter discipulado ele, escreve esta carta a Filemon, pedindo a Filemon que o recebesse de volta, e nós vamos estudar isso no decorrer desse mês agora, talvez, né, até um pouco mais. Então, os personagens da carta, né, ou da epístola, além de Paulo, tem também Timóteo, que era também companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, o próprio Filemon, a quem Paulo escreve. Aí tem outras pessoas que aparecem, que faziam parte lá da igreja já, que existia, e provavelmente na casa do próprio Filemon. E Paulo cita o nome de algumas dessas pessoas, como em todas as suas epístolas, ele sempre fazia isso, citava o nome de pessoas que trabalhou com ele, ou de pessoas com quem ele teve contato, e dentre essas pessoas estava Áfia, Arquipo, que segundo os estudiosos era filho de Filemon, o próprio Onésimo, que era o servo fugitivo, e a igreja, que, como eu disse, existia na casa de Filemon.
No primeiro versículo, é bastante interessante isso, nós vemos que o Paulo faz a sua identificação, ele começa se identificando. Então ele diz, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então aqui ele se identifica, ele faz isso em todas as suas epístolas. Em algumas delas ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por parte de Deus e não dos homens. Então ele faz a sua identificação dizendo quem ele é. E é importante nós dizermos isso, que Paulo sempre procurava mostrar o seu lado de servo. Ele não se preocupava em mostrar o seu lado de capacitado, de doutor, não procurava mostrar o seu lado de missionário, não procurava mostrar o seu lado de apóstolo, não. Ele sempre enfatizava que ele era servo de Jesus Cristo. E eu tenho para mim que esse é o maior título que nós podemos alcançar ou desejar. Não é títulos honoríferos, não é títulos de ministérios, ministeriais, não. O maior título que todos nós devemos almejar é sermos servos de Jesus Cristo. Mesmo porque esse é o maior título que um homem ou uma mulher pode alcançar na vida. Esse título, aliás, foi usado pelo próprio Jesus. Jesus, como Filho de Deus e o próprio Deus, porque ele era Deus, o Deus encarnado, e ele também se utilizou desse título de servo. Se nós olharmos lá em Isaías, no capítulo 62, se eu não me engano, vamos conferir aqui, o profeta, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, já dizia quem seria ele. Quem seria quem Jesus seria. Não é 62, mas eu acho que só um minutinho. É o 42, Isaías capítulo 42. O profeta que conhecemos como profeta messiânico, que é Isaías, ele fala sobre Jesus. E o tema do capítulo 42 é o servo do Senhor, está falando de Jesus. Então Isaías começa o seu capítulo 42 dizendo, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Lembra que Deus falou isso para Jesus? Eis aí o meu filho, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Então aqui é uma referência de Jesus como servo de Deus que veio ao mundo para servir. E o próprio Jesus também diz isso durante o seu ministério na terra. Ele falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem era ele, mas para servir. Então eu gosto muito de falar isso, é o maior título que um homem, uma mulher, um crente pode almejar, pode desejar, que é ser chamado de servo, servo de Jesus. Nós temos outros personagens na Bíblia, como Daniel, por exemplo, os 3 amigos de Daniel lá na Babilônia, quando estavam na Babilônia também servindo a Babilônia, foram reconhecidos como servos de Deus. Nós vemos no capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor levantou aquela estátua e deu uma ordem que todos, quando ouvissem o som dos instrumentos, da buzina, do pífaro, da sambuca, da gaita e todos os tipos de instrumento, deveriam se ajoelhar e se curvar e adorar a estátua que ele levantou. E aí tinha lá no meio dessa multidão, né, porque o rei reuniu todo o reino diante da praça para que adorassem a estátua que ele levantou. E estavam lá 3 jovens judeus que se chamavam
na língua deles, lá da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi trocado o nome deles. E esses 3 jovens, como judeu, que os judeus eles não adoravam, né? Era uma ordem de Deus que eles não poderiam, e é para nós também essa ordem, não devemos nos curvar diante de nenhuma imagem. Nós devemos nos curvar somente diante de Deus. E esses jovens, como judeus que eram, criam em Deus, confiavam em Deus, eram servos de Deus, eles então, quando ouviram o som dos instrumentos do que o rei falou, todos os que estavam na praça se curvaram e adoraram a estátua, mas esses 3 jovens permaneceram em pé. E aí foram correndo dizer para o rei que aqueles 3 jovens que eram judeus não haviam se curvado diante da estátua. E o rei ficou bravo, ficou nervoso e mandou chamá-los e disse para eles as seguintes perguntas. Capítulo 3 de Daniel, e no versículo 14 em diante, então o rei fala com eles depois que eles se apresentaram diante do rei. Falou Nabucodonosor, eles disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados à mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a proposta de Nabucodonosor a esses 3 jovens. Aí eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então imagine o calor que era, a quentura que estava o forno. Que os homens que foram lançar os 3 na fornalha morreram queimados. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno, ou seja, amarrados. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
servo do Deus Altíssimo. Que título glorioso é esse de ser chamado de servo. Daniel capítulo 6 nos relata a história de Daniel quando foi lançado na cova dos leões. E o rei, agora o rei Dario, também dirige-se à cova. Depois que Daniel foi lançado, ele foi para o palácio, passou a noite sem dormir, não comeu, não quis ouvir música nenhuma, não bebeu, passou a noite esperando o dia amanhecer para ir lá na cova para saber sobre Daniel. Porque quando o Daniel foi lançado, o próprio rei disse para Daniel que o seu Deus o livraria. Quer ver? No capítulo 6, versículo 16, o rei falou assim para Daniel: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, porque Daniel estava orando, e o Daniel tinha por costume, o judeu, de orar 3 vezes ao dia. E como Daniel era um dos presidentes da Babilônia, os outros, com inveja, quiseram, convenceram o rei a fazer uma lei que por um período de 30 dias ninguém pudesse adorar a nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, senão ao rei. E o rei caiu na cilada deles, porque eles sabiam que Daniel fazia isso. E o rei não atentou para isso. E para pegarem Daniel, porque não se achava em Daniel falha alguma, era irrepreensível, então eles procuraram uma artimanha, armaram essa cilada para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, morto e morresse comido pelos leões, e eles então pudessem assumir o cargo de Daniel. Então, quando o Daniel foi lançado na cova, antes de ser lançado, o rei disse isso para ele. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que glorioso, que esplêndido é receber o título de servo de Deus e ser reconhecido pelos homens como servos de Deus. E mais que isso, ser reconhecido por Deus como seu servo. Então Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele faz questão de identificar-se, mas na maioria delas, quando ele se identifica, ele identifica-se como servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Vou mostrar-lhes algumas de suas cartas, nas quais ele se identifica, para que vocês vejam, para que fique comprovado a vocês isso que lhe estou falando. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo se identifica assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que glorioso!
Na primeira carta aos Coríntios, ele escreve no primeiro capítulo, no versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele não se identifica como servo, ele põe chamado apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele também se identifica da mesma maneira, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E aí ele continua fazendo a sua identificação e das pessoas que estão com ele. Na carta aos Gálatas, ele se identifica da seguinte maneira, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, a identificação dele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então veja, ele faz questão de dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Em Filipenses 1:1, ele identifica-se Paulo e Timóteo, porque estavam juntos, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, veja que a forma como ele se identifica é bem semelhante em todas as epístolas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 1, ele está com Silvano e Timóteo. Então ele escreve, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta, ele faz uma identificação idêntica à primeira, no capítulo 1, versículo 1 também, da segunda carta aos Tessalonicenses, ele repete a mesma narrativa da primeira carta aos Tessalonicenses. Na primeira carta dele a Timóteo, ele se identifica no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E na segunda carta a Timóteo também, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja, irmãos, a forma como ele se identifica em Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E a Filimão, que nós já lemos, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filimão, nosso cooperador. Trouxe-vos esses breves relatos para mostrar para vocês quão importante é nós sermos chamados e reconhecidos como servos de Deus. Não são títulos, como disse, honoríferos que nos faz alguma coisa nesta vida, mas sim os sermos chamados e reconhecidos como servos de Deus. Não há título neste mundo, nesta vida, que se iguale e se compare a este de servo de Jesus Cristo. Que nós sejamos
servos de Jesus Cristo durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo, porque foi para isso que Deus nos trouxe ao mundo, para servirmos a Ele, para adorarmos a Ele, para exaltarmos o seu nome, para bendizermos o seu nome, para fazermos notório o seu nome aqui na face da terra, e que sejamos reconhecidos não somente pelos homens, mas que sejamos também reconhecidos por Deus como servos de Jesus Cristo. Não se preocupe com os títulos ministeriais, não se preocupe com os títulos que se dá aqui na terra. Preocupe-se, meu irmão e minha irmã, em ser chamado servo de Jesus Cristo, porque é esse título que garante a nós a entrada no reino bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também a herança que nós haveremos de receber dele quando lá nós chegarmos na sua glória, para sermos também participantes de toda a sua glória. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que durante esses dias que estamos reclusos em nossas casas, sem podermos ir à casa do Senhor, mas que nós continuemos servindo a esse Deus, aonde quer que nós estejamos, em nossa casa, em nosso lar, aonde nós estivermos, que esse título de servo de Jesus Cristo esteja vinculado a nós, esteja arraigado em nós, esteja colocado em nossa vida, e nós possamos fazer jus a esse título, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros do passado receberam esse título e honraram esse título de servo de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, e prosseguiremos nos próximos dias o estudo sobre essa epístola de Filemão. Não falamos nem um versículo ainda, mas Deus nos dará graça e sabedoria para prosseguirmos nesse estudo. Que seja edificante para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.